Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula aí de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre resistores, beleza? E mais precisamente da associação de resistores. A associação que eu vou mostrar para vocês hoje é a associação em paralelo. Nós vamos então aí analisar a associação de resistores em paralelo. Nós vamos também compreender como obter a resistência do resistor equivalente nesse tipo de associação, certinho? Então, bora lá, acompanha comigo aí. Então vamos lá, pessoal. Para começar, vamos entender como que acontece uma associação dita em paralelo, beleza? Então, vou pegar aqui um ponto A. Esse meu ponto A vai ser um ponto positivo. E eu vou começar a ligar a partir deste ponto os meus resistores, beleza? Então, eu vou ligar aqui o meu resistor R1. Liguei ele aqui do lado positivo. Vou ligar ele ao outro ponto da minha bateria, né, da minha diferença de potencial. Vamos então definir esse outro ponto como sendo o ponto B. Vou ligar mais um resistor a partir desse ponto, né? Estou ligando ali no polo positivo. Está aqui meu resistor R2 e esse resistor vai ser ligado aqui no polo negativo, em B. Vou pegar mais um resistor R3 e vou ligar R3 ao ponto B, né, meu polo negativo. Então, essa é a cara de uma associação de resistores em paralelo. Certinho, pessoal? Então, nota que as pernas do lado esquerdo e do lado direito estão todas ligadas no mesmo ponto, tá? Então, isso aqui caracteriza uma associação em paralelo. A partir dessa associação, eu vou obter a resistência equivalente, que nós já sabemos que é um valor que o meu resistor vai ter, que vai ser equivalente a R1, R2 e R3. Então, eu vou colocar um único resistor que vai ter uma resistência equivalente aos três resistores juntos. Então, tá aqui, ponto A, ponto B, e aqui então eu tenho a minha resistência equivalente. Agora eu também quero saber como obter o valor dessa resistência equivalente, né, para este meu resistor. Então nós vamos fazer duas colocações importantes aqui. A primeira é analisar a corrente que passa ao longo do meu circuito. E para que consiga analisar a corrente que passa ao longo do meu circuito, eu vou abrir aqui, associar em série um amperímetro. Tá? Um amperímetro A. Por este amperímetro A, vai passar uma corrente I, certinho? Depois de R1, R2 e R3, também vou colocar amperímetros. Tá? Então, vamos abrir aqui o circuito para que eu possa fazer a associação no meu amperímetro. Lembrar que sempre o amperímetro é associado em série. Tá? Então, eu vou colocar aqui meu amperímetro 1. Aqui o amperímetro 2. Aqui o amperímetro 3. O amperímetro em 1 vai registrar um valor de corrente I1. Aqui em 2, o meu amperímetro vai registrar
uma corrente I2. E aqui no meu terceiro amperímetro, ele vai registrar uma corrente I3. E aí, quando eu observo a leitura que eu faço no amperímetro que eu coloquei aqui fora, né, neste ponto, quando eu olho para o valor dessa corrente, que é a corrente que passa no circuito como um todo, é a corrente, nós vamos chamar de corrente total. Quando eu olho para o valor dessa corrente, eu percebo que essa corrente total, ela é dada pela soma da corrente que passa pelo amperímetro 1, pelo amperímetro 2 e pelo amperímetro 3. Então, a primeira conclusão que nós temos é que a corrente que passa ao longo do meu circuito, que nós vamos chamar isso de corrente total, ela é dada pela soma da corrente que passa no resistor 1, mais a corrente que passa no resistor 2, mais a corrente que passa no resistor 3. Beleza? Bem, quero entender também a DDP. Então, eu vou associar voltímetros. Esses têm que ser associados em paralelo. Então, eu vou colocar aqui meu voltímetro V1. Aqui, o voltímetro V2. E voltímetro V3. E, obviamente, vou colocar também aqui um voltímetro para medir todo o meu circuito. Então, este voltímetro aqui vai medir a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Quando eu olho para a marcação no meu voltímetro 1, 2 e 3 e no voltímetro que está colocado entre A e B, eu percebo a seguinte situação. A diferença de potencial, a minha DDP, ao longo do meu circuito e dos meus resistores são as mesmas. Então, a diferença de potencial entre A e B é igual ao potencial em 1, que é igual ao potencial em 2, que é igual ao potencial em 3. Tá certo? Então, essas são as duas conclusões que nós tiramos. A corrente total que passa ao longo do circuito, ela vai ser a soma da corrente que passa em cada um dos resistores e a diferença de potencial é a mesma para cada resistor. Certinho? Então, agora vamos lá calcular então essa resistência equivalente. A partir da lei de Ohm, o que nós podemos determinar? Então, vamos lá. Diferença de potencial VA/VB, de A a B, né? Vai ser a resistência equivalente vezes a intensidade da corrente. Lembrando que essa intensidade de corrente é a corrente total que sai de A e chega em B. Eu quero, então, calcular essa corrente total. O que vai ser essa corrente total? Vai ser a razão entre a diferença de potencial AB dividido pela resistência equivalente. A partir dessa expressão, eu posso calcular a corrente em 1, e 2 e 3. Né? Então, vamos colocar isso aqui. A corrente em 1. O que vai ser essa corrente em 1? Vai ser a diferença de potencial em 1 dividido pelo meu resistor de resistência R1. Corrente em 2 vai ser dada pela razão entre a diferença de potencial 2 sobre o resistor R2. A intensidade de corrente 3 vai ser dada pela diferença de potencial em 3 sobre o resistor R3. Tá? Como nós vimos, a corrente I total, né, que é a corrente que passa ao longo de todo o meu circuito, é dada pela soma das correntes em cada um dos resistores. 1, 2 e 3. Tá? I1, I2 e I3. Essa corrente total, então, vai ser dada diferença de potencial AB sobre o valor da resistência do meu resistor aí, né? O equivalente. A corrente em 1, potencial em 1 sobre R1, mais
potencial em 2 sobre R2 mais potencial em 3 sobre R3. Como os potenciais são iguais, tanto para o meu circuito como um todo, como para cada um dos meus resistores, o que nós podemos colocar esse potencial em evidência, porque vai ser o mesmo valor, né? Então, daqui nós tiramos. E eu vou chamar esse potencial simplesmente de V. V sobre a resistência equivalente vai ser igual a colocar o potencial em evidência. Então, V, aqui vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Daqui, então, nós podemos cortar este potencial e assim nós vamos obter o valor da resistência equivalente desse meu resistor para uma associação em paralelo. Vai ficar como 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tivesse mais resistores aí, você ia somando até o último resistor, que eu vou chamar de Rn. Beleza? Então, essa é a expressão que vai permitir que você faça o cálculo para obter o valor da resistência desse meu resistor. Então, essa equação exprime que, em uma associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente da associação é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Beleza? Então, dessa forma, você obtém aí o valor da resistência do meu resistor, tá? Para uma associação em paralelo. Para finalizar essa nossa aula, eu vou fazer um pequeno exemplinho para resumir aquilo que nós acabamos de falar, beleza, pessoal? Então vamos lá à leitura. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelos e a essa associação aplica-se um ADDP de 100 volts. A. Qual a resistência equivalente da associação? B. Qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? E C. Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Bem, para começar, pessoal, vamos fazer o esboço desse circuito. Então, eu tenho aí dois resistores, eles estão associados em paralelo. Então, vou montar aqui essa associação. Vou colocar que aqui está o resistor R1 e esse aqui vai ser o de 5 ohms. Aqui embaixo eu vou colocar o resistor R2, que seria então aí o de 20 ohms. E vamos aí então fazer a ligação aí com o ponto B. Beleza. Então tá aí a representação esquemática do meu circuito em paralelo, certinho? Aí ele pede para a gente calcular inicialmente o valor da resistência dessa associação. Tá? Então, a gente já sabe que este valor é obtido a partir da soma do inverso dessas resistências, tá? R1 e R2. Então, olha só, daqui nós podemos tirar uma expressãozinha bem interessante. Se você pegar e multiplicar R1 por R2, tá certo? Que é fazer o MMC, né? Nós estamos fazendo o MMC aqui. Vou multiplicar R1 por R2. Depois eu vou pegar o R2, multiplicar cruzado aqui, e R1 multiplicar cruzado aqui. Nós vamos obter uma expressão que vai permitir a gente calcular a resistência equivalente para uma associação em paralelo que apresente apenas dois resistores, tá certo? Então vamos lá, vamos escrever isso aqui. Então eu vou ter 1 sobre a resistência equivalente, vai ser
R1 vezes R2, R1 mais R2. Como isso aqui está o inverso, e eu não quero o inverso, eu quero a resistência equivalente, eu tenho que inverter. Eu vou jogar a resistência equivalente para cima do lado esquerdo. Se eu invertir um lado da minha equação, eu obrigatoriamente vou ter que inverter o outro lado. Tá? Então, aqui vai ficar R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Então, aqui você tem uma expressão que permite você fazer o cálculo para uma associação com apenas 2 resistores. Tá? Então, fica ligado aí que esta expressão só vale para uma associação com 2 resistores. Agora é só jogar os valores. Tá? Vamos então jogar os valores. Resistência equivalente vai ser igual a 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Então, a resistência equivalente vai ser 100 dividido por 25. Minha resistência equivalente, portanto, vai ser 4 ohms. Beleza? Então, finalizamos aí o A. Agora ele pede no B qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Então, a gente tem que lembrar aqui que a corrente que sai aqui do meu polo positivo, né, corrente I, ela vai se dividir aqui. Então, eu vou ter aqui uma corrente I1, aqui uma corrente I2, que vai passar pelo resistor de 5 ohms e pelo resistor de 20 ohms. Beleza? Então, para você responder aqui o item B, você precisa lembrar que a DDP entre A e B é a mesma DDP que vai existir aqui entre 1, DDP V1, e entre o resistor 2, nós vamos ter aqui uma DDP V2, tá? É a mesma de A e B, e o problema já fala que essa DDP é de 100 volts, beleza? Então, a intensidade da corrente, a partir da lei de Ohm, a intensidade da corrente em 1 vai ser a diferença de potencial dividido pela resistência. Então, a intensidade da corrente em 1 vai ser 100 dividido por 5. Então, a intensidade da corrente em 1 é de 20 amperes. Beleza? A intensidade da corrente 2 vai ser VAB dividido por R2. A intensidade da corrente em 2, portanto, vai ser 100 dividido por 20. A minha intensidade de corrente vai ser, portanto, 5 amperes. Beleza? Então, achei aí a minha corrente 1 e a minha corrente 2. Para finalizar o nosso exemplo, o C pergunta qual a intensidade da corrente elétrica na associação, ou seja, a corrente elétrica no circuito todo. Ele está querendo a corrente total. Então, nós já sabemos que essa intensidade de corrente é dada pela corrente que passa no resistor 1 mais a corrente que passa no resistor 2. Ou seja, a intensidade dessa corrente vai ser em 1 é 20, nós acabamos de calcular aqui, mais em 2 é 5. Então, a corrente elétrica que passa na minha associação tem intensidade de 25 amperes. Belezinha? E aí a gente encerra o nosso exemplinho. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.